Mateus capítulo 8, 23. Meus irmãos, nós vamos seguir, a série de mensagem Milagres. E hoje a gente vai falar de Jesus que acalma a tempestade. Mateus 8, 23 diz assim: depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que o nosso Deus e Pai possa falar ao nosso coração pela palavra revelada, que o Espírito Santo toque na nossa alma, no nosso coração e nos encha da sua graça. Amém? Meus irmãos, esse texto é um texto interessante, porque ele vai falando do poder de Jesus, ao longo dos versículos aqui. Ele vai operando curas, ele vai repreendendo espíritos malignos, e aqui ele mostra o seu poder sobre a natureza. E nesse texto, quando ele, depois de ensinar e de passar muito tempo ensinando, falando para as pessoas, revelando a glória de Deus, curando, depois que Jesus faz assim uma obra maravilhosa naquele lugar, ele vai mudar de lado, porque o mar da Galileia, na verdade, era um grande lago, eu já falei aqui, e ele foi para outra margem. Ele intentou ir para outra margem, quando ele do outro lado continuaria fazendo a obra que ele já vinha fazendo. E interessante, meus irmãos, que aquela região, aquele mar, ou aquele grande lago, chamado de Mar da Galileia, ele fica abaixo do nível do mar e fica cercado de montanhas. Então há ali, especialmente na época de temperatura mais elevada, há a formação ali de repentinos ventos fortes e tempestades mesmo, com ondas que faziam naufragar as embarcações, que eram embarcações assim bem simples, bem assim frágeis, que as pessoas usavam naquela região, os pescadores usavam ali. E era comum que ali houvesse tempestade, que ali houvesse vento forte, que ali houvesse ondas que eram repentinas. Disse que o pessoal, os pescadores, o pessoal que trafegava ali com suas embarcações, eles ficavam ouvindo o ruído do vento, especialmente que vinha do leste. E quando vinha um vento assim, eles já se preparavam, porque muita gente naufragava ali. E Jesus foi com seus discípulos, só que ele estava cansado, estava muito cansado. E ele, naquela viagem, ou naquela jornada para ir para outra margem, ele cai em sono profundo, ele dorme, apaga mesmo, porque Jesus, homem de carne e osso, cansava, tinha fome, tinha sede, e muitas vezes nem comia, de tão intensa que era a atividade dele. E ele dormiu. Sendo que quando ele dorme, quando ele simplesmente cai em sono profundo, vem uma dessas tempestades repentinas. E o pessoal, os discípulos, que muitos deles eram pescadores, muitos deles dominavam aquela arte de conduzir barco e enfrentar tempestade ali, eles começam a trabalhar no sentido de se defender, a trabalhar no sentido de vencer aquilo. Só que eles não conseguem. Só que eles começam a ver que era acima da sua capacidade, estava acima do seu controle, estava acima do seu domínio. Aquela tempestade era forte demais. E eles olham Jesus dormindo, todo mundo desesperado, e Jesus lá no fundo do barco, dormindo.
e chegam perto de Jesus: mestre, qual foi? Mestre, o que está vendo? Não está vendo que está todo mundo indo para o mesmo buraco, para o mesmo fundo, que a gente vai afundar, que a gente vai sucumbir, que a gente vai morrer? O senhor não se importa com isso? E aí Jesus calmamente acorda e resolve o problema. Manda o vento ficar calmo, e fica. Manda a água ficar calma, e fica. E vem, diz o texto, uma grande calmaria. E ele olha para os discípulos e fala: cara, onde está a fé de vocês? A pergunta de Jesus é interessante, e a gente vai ver daqui a pouco por quê, né? Como eu disse, Jesus adormeceu, e adormeceu profundamente. Lá no Velho Testamento, a gente vai ver o salmista falando: Senhor, acorda. Tem um salmo, e o salmista fala assim: Senhor, desperta, eu estou morrendo, eu estou sofrendo, eu não aguento mais. Por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não ouve a minha súplica? Por que o Senhor é indiferente ao meu sofrimento? É a palavra do salmista, né? Os discípulos aqui fizeram a mesma coisa. Eles trabalharam, eles lutaram, eles usaram o recurso deles contra aquela circunstância, eles brigaram com a tempestade. Nada de errado nisso, porque era para muitos, ou para boa parte daqueles discípulos, o ofício deles. Alguns ali eram pescadores, eles tinham que lutar mesmo. Nada de errado em se lutar contra os problemas, nada de errado em brigar com as circunstâncias, nada de errado em não ficar acomodado ou resignado com o sofrimento. Temos que lutar mesmo, temos que combater. Só que quando a gente vive um pouco mais, a gente descobre que há tempestades que são maiores, que superam a nossa capacidade de luta, que superam a nossa capacidade de combate, que superam as nossas forças, que são maiores do que nossos recursos, que são mais fortes que nós mesmos. Há tempestades que a gente olha, que a gente luta, que a gente fica exausto e não consegue vencer. Nesses momentos, meus irmãos, é comum o medo tomar conta, é comum a dor tomar conta, é comum às vezes a culpa tomar conta, é comum, meus irmãos, a frustração tomar conta. O problema surge quando o medo se torna o senhor das nossas decisões, das nossas reações, do nosso comportamento. Os discípulos aqui no auge da tempestade, quando a tempestade estava mais intensa, eles mostram de fato o nível de confiança que eles tinham em Jesus. E não era grande, e não era tão forte assim. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar que Jesus, que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus vai resolver, ora que melhora. É muito fácil dizer está amarrado, é muito fácil, em nome de Jesus se consegue. O problema, meus irmãos, é que tem hora que nenhuma dessas frases ganham sentido, que nenhuma dessas frases que a gente repete muitas vezes sem nem pensar no seu conteúdo pode resolver. Tem hora que a gente precisa, ao invés de falar, exercitar a fé, tomar posse da fé, que a gente tem que buscar lá dentro da alma, da confiança,
que a gente tem que depositar ao único que é capaz de resolver aquela situação. O que é que os discípulos fazem? Ficam nervosos, ficam irritados, gritam, esperneiam. E não é isso que muitas vezes acontece. Quando a gente está no auge da dor, do sofrimento, a gente começa a botar culpa nos outros, começa a gritar, começa a ficar irritado com qualquer pessoa que às vezes está do nosso lado para ajudar, está do nosso lado para nos fortalecer. Começa a brigar com os irmãos, com os parentes, com os da casa, porque não sabe ou não consegue administrar o sofrimento que se está vivendo. Ou a gente às vezes se isola de todos, porque acha que ninguém é capaz ou presta para estar ao nosso lado, ou simplesmente quer um silêncio absoluto. Aqui os discípulos, meus irmãos, começam a ficar nervosos, perdem o controle. Há pessoas que às vezes perdem o controle no sofrimento, às vezes perdem o controle até com Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos, perderam o controle com Jesus. Como é que ele podia ser tão indiferente? Como Jesus pode dormir numa situação dessa? Por que ele não fala nada para mim? Por que o silêncio dele é tão cruel comigo? É muitas vezes assim que a gente pensa, quando na verdade Jesus está ali e sempre esteve ao nosso lado. A reação deles, meus irmãos, não foi quanto à capacidade de Jesus, mas foi quanto ao seu caráter. Qual é o caráter de Jesus para mim? Qual o caráter de Jesus para você? Jesus é aquele que não está nem aí para a sua dor. Jesus é aquele que é insensível quanto à sua jornada, indiferente quanto às suas lutas. Jesus é aquele que não se lembra de você e simplesmente vai dormir enquanto a tempestade está chacoalhando a tua vida. E eu creio que não, meus irmãos, eu tenho certeza que não. Será que Deus está se importando com o meu sofrimento? Será que Ele esqueceu de mim? Porque na hora da tempestade, eu não sei se acontece com os irmãos, a gente está falando de tempestade, e nesse momento tem um furacão terrível passando lá pela América do Norte e fazendo um estrago tremendo naquele lugar. Eu estive falando com meu irmão, ele está lá agora. Eu estive falando hoje com ele. A coisa não está fácil, né? Segundo ele está bem, está num lugar seguro, mas as pessoas estão muito, mas muito preocupadas, estão muito, mas muito temerosas. Mas quando vem a tempestade, já viu que quando a gente está dirigindo na chuva, como a visibilidade fica comprometida? Já viu quando a gente está caminhando na chuva, numa chuva forte, com vento, como a visibilidade fica comprometida? As tempestades da vida fazem isso com a gente. A gente perde a visão ou perde parcialmente a visibilidade das coisas. A gente começa a ter dificuldade em enxergar as coisas como elas são. E a qualquer momento a gente pode cair num buraco. Eu sou como o Daniel ali, e como o Alexandre, a gente anda de moto, né? E quando a gente está de moto e está chovendo, a gente fica preocupado, porque em Nova Iguaçu tem poucos buracos, né? Tem quase nenhum, mas tem alguns que a gente pode cair na hora da chuva. E de moto é mais complicado, né? A visibilidade fica comprometida. E assim acontece com a gente. Há momentos em que a visibilidade fica comprometida. A gente não consegue ver o que está à frente. A gente não consegue discernir o que está acontecendo. A gente não consegue decidir, porque a gente não tem visão, ou quando decide errado, porque não vê que o que está ali pode ser outra coisa, pode ser outra circunstância,
Pode ser um buraco maior do que eu pensava, ou pode ser buraco nenhum, porque a visibilidade está comprometida. E aí eu quero, assim, convidar você a, junto comigo, a fazer uma diferença entre a forma como os discípulos enxergavam e a forma como Jesus vê as coisas. É interessante, os discípulos, eles só enxergavam ameaça. Lógico, ele está num barco. Eu tive passeando com os jovens aqui da igreja, e a gente, em determinado momento, o barco parou de funcionar, a lancha perdeu o motor. Foi um troço interessante, né, Michele? A lancha perdeu o motor, no meio do caminho, a gente já voltando, né, Zé? Aí a lancha que a gente estava, parou de funcionar. E no meio lá, perto da Ilha Grande, começa aquela marola, meus irmãos, eu comecei a ficar enjoado. A Miriam me deu Dramin, a Michele deu Piti, e a Camille, de forma surpreendente, manteve o controle, controlou todo mundo. Engraçado, né? Mas foi a Camille, o Zé, o pessoal manteve, não, tá tranquilo. E eu lá, quase colocando tudo para fora, lá por causa da marola do barco, e tudo ficando enjoado. Pois é, a gente, meus irmãos, enxerga muitas vezes só a ameaça de afundar, a ameaça de morrer, a ameaça de perder. A gente enxerga a ameaça, mas Jesus enxerga Deus. Aqui no texto, a gente vê que enquanto os discípulos enxergavam a ameaça, Jesus estava enxergando o Pai. Estava enxergando o Pai. Meus irmãos, a atitude dos discípulos, que Jesus fala, homens de pouca fé, homens, discípulos que andam comigo, que acabaram de ver eu fazer obras maravilhosas, pessoas que me viram, presenciaram, compartilharam do meu poder, pessoas que estiveram ao meu lado e caminharam comigo numa jornada onde Deus foi glorificado. Vocês já tiveram provas bastante, que eu estou ao lado de vocês, que eu não abandono. Vocês já viveram e têm testemunhos vivos do amor que eu tenho por vocês. Homens de pouca fé, por que duvidar do meu caráter? Por que duvidar do meu amor? Por que duvidar da minha companhia? Eu estou junto. Eles, meus irmãos, mostraram que não tinham fé, ou tinham muito pouca fé, porque fé não é perturbação, fé não é nervosismo, fé não é irritação, fé não é acusação, fé não é gritaria. Às vezes nós, homens e mulheres de fé, quando nos deparamos com uma situação de crise, gritamos, esperneamos, acusamos, nos irritamos muito facilmente. Homens e mulheres de fé, cadê a fé nisso aí? Fé não é nada disso. Para os discípulos, o vento e a onda é que estava decidindo a vida. Olha a forma que eles enxergavam. O problema estava ali, vento, onda, barco afundando, enchendo d'água. Era isso que decidia a vida deles. Para Jesus, não são vento, onda, não são as pessoas que decidem a vida, não são os governantes que decidem nossa vida, não são os deputados que decidem nossa vida, não são os políticos que decidem nossa vida. Para Jesus, quem decide sobre nós é Deus. É Ele quem decide a nossa vida. O controle está com Ele, a soberania é dele. Não é no vento, não é a onda, não são as ondas desse mundo, não são os homens que nos cercam, não são os poderosos que governam. Quem decide, quem é soberano, é o Pai. Tudo está sob controle. Ele foi o único, meus irmãos, que na tempestade
se manteve junto ao Pai. Naquele barco, os discípulos espernearam. Naquela crise, os discípulos gritaram. Naquele momento, os discípulos até o acusaram. Mas ele foi o único que se manteve junto a Deus. Ele olhou a fúria da tempestade, ele olhou a fúria do vento, da natureza. Tudo bem, ele viu isso, mas isso tudo estava sendo governado por seu Pai. Da mesma maneira, aquilo que assola a nossa alma, aquilo que nos abate, aquilo que nos consome, aquilo que tenta nos destruir, nós precisamos olhar no meio da tempestade, no olho do furacão. Nós precisamos olhar que é o Pai que governa e controla tudo. Aleluia. Tudo está sendo governado. Jesus, quando acorda, meus irmãos, e seus olhos veem perigo, de imediato, com a mesma certeza, os seus olhos veem o Pai. E nós precisamos viver isso. Mesmo com a alma quebrada, mesmo com o coração partido, mesmo com a crise na nossa porta, a gente vai abrir os olhos e vai ver a crise. A gente vai abrir os olhos e vai ver que o tempo está ruim. A gente vai abrir os olhos e vai ver um furacão chegando na nossa porta. Mas a gente vai abrir os olhos e vai ver também que o Pai está ali, que o Pai não nos abandona, que o Pai é conosco, que o Pai governa. Como tem sido a sua jornada? Como tem sido as suas tempestades? Você tem enfrentado tempestades? Tem enfrentado crises, lutas? Tem enfrentado sofrimento? Como tem sido a sua jornada? Uma coisa que aqueles discípulos tinham, mesmo com a fé abalada, eles tinham Jesus no barco. A gente precisa ter Jesus no barco. É bem verdade que quando a gente entra no mar com Jesus, a gente também se molha. Mas é verdade que Jesus não nos deixa molhar sozinho. Não nos abandona. Você consegue enxergar Deus governando a sua vida soberanamente, mesmo com o que você está passando, mesmo com o que você está sofrendo? Você consegue enxergar o Pai? A gente vai ver tempestade, a gente vai ver dificuldade, a gente vai ter perdas, a gente vai sofrer. Tudo isso está na nossa cara, tudo isso está na nossa porta, muitas vezes dentro da nossa casa. Mas a gente também precisa enxergar que o Pai está governando, que o Pai está conosco, que não nos abandona. Que Ele te abençoe.